cette maison. Commencez a desenvolver. Je résiste toute force contre ta parole. Resisto contra toda força contrária à tua palavra. Que cela soit nul et sans effort au nom de Jésus. Que aquilo seja nome e sem efeito em nome de Jesus. Voilà la raison pour laquelle Eis aqui a razão pela qual nous t'acclamons. nós te aplaudimos. Nós te louvamos, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor. A sua palavra declara, o Senhor nos amou antes mesmo nós te amamos. O nosso amor por o Senhor é a resposta do seu amor por nós. Nós te servimos porque o Senhor nos serviu primeiro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Tudo que nós fizemos, e se nós viemos nessa tarde, é porque nós amamos o Senhor. Yokusana pembeni Boyo silisango Nagacha masoni nangaye Yozenate sila Yokusana pembeni Boyo silisango As pessoas nos amam por um interesse mesmo. Mas Deus nos amou antes de nós mesmos lhe amarmos. Nas nossas vergonhas, nos nossos problemas, Deus assim nos amou. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aplaudimos fortemente para Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Abra a sua Bíblia nas nossas passagens de base, no Salmo 150, Psaume 150, versículo 6. versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Psaume 150, verset 6. Leia em nome de Jesus. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podemos sentar, Deus abençoe. Amém. Amém. Pouco, pela graça de Deus,
na ngolu na Zambé. Estamos a caminhar ao fim da nossa montanha de oração sobre o impacto de adoração na vida do cristão. Zomata toujours na ngomba na bicho ba prière pour toujours parler sur l'impact e adoração na vida chrétienne. Dentro de 2 dias terminaremos sobre esta sessão. Espero que na 10 jours tu aussi esse programa hoje. Amanhã, domingo, serão os últimos dias. Lobby, dimanche e vos la dernier jour. Mas não são os últimos conceitos ou a última matéria sobre o conceito de adoração e louvor. Et la dernière matière était oitali sur l'adoration. Ou tudo que nós aprendemos durante a semana não são as únicas matérias que existem sobre o louvor e a adoração. Ou nyonso obiso toyekoli pendant la semaine eza te dernière matière ozo parler sur louange et adoration. O que nós aprendemos durante essa semana Oyo tozo koyekola pendant cette semaine são simplesmente essencial para nós podermos entender e procurar ter efeito nas nossas adorações que nós rendemos a Deus. eza kaka essentiel ya matière oyo tokoki aprendre ici l'adoration et puis louange Durante esta semana, pendant cette semaine. porque existe ainda muita coisa ligada sobre louvor e adoração. Po ete eza makambo ebele oyo eza lié sur l'adoration et louange. Seria difícil falar de tudo durante uma semana, mesmo até durante um mês. Ekoza difficile tolobela yango pendant une semaine, même pendant un mois. Não falamos sobre as ofertas e o louvor e a adoração. Donc tolobeli te sur les offrandes, No momento de louvor e adoração, na moment ya louange et adoration, as posições de louvor e adoração, en position ya louange et adoration. e mesmo sobre o conceito de adoração, existem termos que nós não exploramos, que está ligado com termos originais de hebreu e língua grega. Même sur ma définition, il y a louange et adoration. Il y a un terme oyo etali grec pe hébreu touché à côté. É uma matéria muito vasta, Ils ont matière moko très vaste, mas ao pouco que nós partilhamos, mais na moke oyo biso to partager. acredito que Deus nos ajudará para nós sermos aqueles adoradores que Ele quer. Ndibisa ete nzambe akosunga biso po ete tozala badorateur oyo ye alingi. Só se você praticar os princípios que estamos a aprender aqui. Soki opratique baprincipe oyo tozolakisa awa. Amém. Amen. Amanhã será o penúltimo dia Lobi ekozala avant dernier jour, e domingo será o último dia. pe dimanche ekozala dernier jour. Não falta. Diz ao irmão que está de lado, não falta. Yebisa ndeko oza pembeni ekozala te. Diz ao irmão que está de lado, não faltar amanhã. lobana kokoza pembeni kozanga te lobi O apóstolo diz, isso caso bem do caracha mesmo. lolenge to malobaka soki azobe tokara então muda outra pessoa Não faltar amanhã. kozanga te lobi Não falta também domingo. kozanga mpe te dimanche Não venha também sozinho. koya mpe yo moko te Conversa pelo menos uns segundos. Permite conversar. Diz para ele, não venha sozinho amanhã. seulement quelques secondes yebisa ye kozanga te lobi ne dimanche Amém. amen Como o bispo tem falado sempre, lolenge bishop alobaka ntango nyonso alguma coisa vai acontecer. eloko moko ekosalema Aleluia. amen Amanhã, lobi alguma coisa vai acontecer. eloko moko ekosalema E no domingo, ele não dimanche será uma coisa. ekozaka eloko te 2, 3, 4, 5 coisas vão acontecer. ekosalema Aleluia. amen Amanhã vamos falar quando eu adoro. lobi tokolobela ntango nga na adoraka Quando eu adoro. ntango nga na adoraka Falaremos um pouquinho sobre combates espirituais, tokolobela mwa moke si ye bitumba molimo mas ligado sobre adoração e louvor. me kobalana na ntina oyo etali adoration mpe Eu loba sei que você gosta daquelas orações. e nayebi ke yo olingaka lolinga ya losambo Então não falte para você coaligar louvor e adoração com combates espirituais. na yango kozanga te mpo koka kobalinisa bitumba ya molimo epui na adoration na louange Amém. amen Mas hoje kasi lelo vamos falar sobre os obstáculos de louvor e adoração. tokolobela si baobstacle ya louange e adoration Obstáculos de louvor e adoração. obstacle ya louange epui adoration O que poderá impedir com que a minha adoração, o meu louvor, seja agradável ao Senhor? nini ekoki kopekisa po ete adoration mpe louange nange esepelisa nzambe te O que poderá impedir na minha vida ou ao meu redor, ao meu comportamento,
para que Deus não agrade a minha oração. Nini koiko pekisa na zinga nanga na comportement nanga to pena tamboli nanga pour Nzambe accepter na adoration nanga te. Ponto que eu quero recapitular no dia de ontem. O primeiro ponto sobre as razões na qual nós adoramos a Deus. Temos uma passagem em Mateus capítulo 5, se não me engano, versículo 13. Donc, pensa aqui, mon candidat, a Bíblia, hoje aqui, Mateus capítulo 5, verset 13. Falamos que Jesus ali mostra aos seus discípulos que um objeto ou uma pessoa só pode continuar a existir se ele estiver a cumprir o objetivo da sua vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 13. Na Mateus capítulo 5, le verset 13. Porque Jesus disse: hoje sois sal do mundo. Para nada vale sal se perder o seu gosto. Para nos dizer a nós, como filhos e filhas de Deus, adoração e louvor sendo a razão da nossa existência, como sendo a razão da nossa se você não desempenhar o mesmo, então você não está a cumprir o papel da sua vida. Se você não faz e não vive no louvor e adoração, você não está a cumprir com o papel da sua vida. Segundo Mateus 5, 13, você não merece viver. Aleluia. Amém. E a Bíblia que diz isso. Amém. Amém. Então façamos esforço. Façamos esforço. Com a ajuda do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração. Dia após dia, hora após hora, segundo após segundo, todo instante da nossa vida. Tanto faz em casa ou na igreja, em qualquer lugar que nós nos encontrarmos, e a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém. Amém. Hoje vamos falar sobre os obstáculos de louvor e adoração. Que pode impedir Deus ouvir meu louvor e adoração. Aleluia. Amém. Na verdade, na pregação de hoje, não espero muito que me digas amém. Mas só quero que você me entenda. Entenda a palavra do Senhor. O que nós daremos são os obstáculos e as soluções para nós sairmos dos mesmos. Existem muitos obstáculos que podem impedir a nossa adoração ser agradável ao Senhor. Mas nós só falaremos de 6, se Deus permitir pela hora. Um obstáculo e a solução na qual para nós sairmos do mesmo. Amém. Amém. Primeiro obstáculo de louvor e adoração. Louange et adoration. Pecado. Péché. Amém. 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 Primeiro obstáculo. Premier obstacle, louvor e adoração. Il y a louange et adoration. É o pecado. O pecado. Les sumo destrói a nossa relação e a comunhão com Deus. E impede-nos na presença de Deus. Amém. Amém. Impossível. Impossível para um Deus de santo nós coabitarmos com Ele, nós com nossa vida de pecado. Deus não se agrada com vida de pecado. Deus não ama pecado, mas ama pecador. Por isso que quer que todos venham
conhecimento, venham se arrepender. Na yango alingi ke bato nyonso bakongola mitema. Amém. Amen. Mas para nós que estamos aqui, Kasi mpona biso oyo toza awa, como filhos, filhas, servos de Deus, ebana basali ya Nzambe, como nós acabamos já de aprender que devemos ser filhos de Deus, para nós prestarmos o louvor e adoração que agrada a Deus. lolenge toyekolaki ke senge tozala bana na Nzambe mpo topesa louange epi adoration ekosepelisa Nzambe. E por mantermos a nossa relação e a comunhão com Deus intacta. eza motuya kobomba mpenza kobatela relation e communion na biso na Nzambe intacte mpenza. Porque se nós vivermos no pecado, Porque soki tozobika na kati ya ou se nós lisumu, andarmos praticando o pecado, donc soki tozotambola kopratikaka lisumu, impedirá com que as nossas adorações, nossos louvores sejam agradáveis a Deus. ekopekisaka ke adoration mpe louange na biso esepelisa Nzambe. Nada vale vir cantar hinos. Nada vale vir cantar hinos. eza na ntina te oyo ya koyemba baloyembo, Nada vale você vir gritar, clamando aqui. eza na ntina te oyo banda koya koganga kobelela awa. E todo mundo tiver que santo enquanto fora daqui você vive de pecado. bato nyonso bazomona lokola mosantu ozoka libanda awa obikaka na lisumu. Aleluia. Amen. Lembre-se que a adoração não é só exprimir, ebanza malamu sosola ke adoration eza kaka koloba mas te, sim é viver. eza mpe kobika yango. Não é o fato de vir exprimir Deus, eu te louvo. eza te ke kozanga koloba ke Nzambe nga na luwe yo, Você já adorou e Deus agradou, não. yo oadore Nzamba yo mpe te. Importa ter a vida que glorifica também. eza motuya mpe kozala na vi oyo ezoglorifie Nzambe. Salmos 99, versículo 18. Psaume 99 verset 18. Que Deus nos ajude. Vamos ler algumas passagens. nkolo akuzunga biso tokotanga bapassage moko. Salmos 99, versículo. Psaume 99 verset 18. O que é que diz a palavra do Senhor? Nini elobi Biblia? Isaías, perdão. Isaías 59, perdão. Esaïe chapitre 59, kolibi ici. Esaïe 59. Versículo 2. Na verset nango, na verset 2. Vou começar a leitura, versículo 1 até versículo 2. Diz assim: Amen. Eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agradar, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Amen. Os vossos pecados fazem o quê? Masomo na bine salaka nini? Encobre o rosto do Senhor. Para quê? Para que Ele não possa vos ouvir. Amém? Amen. Quando você viver no pecado, Tango yo ozobika na praticar o pecado, ozopratique apesar de ser filha de Deus, apesar de frequentar o povo, malgré kozala mwana na Nzambe koya na culte, nem sequer ouvir, Deus não ouvirá a sua oração, Nem a sua adoração nem louvor. ni ata koyoka Nzambe ayoki losambo na otemi adoration. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está curta para não pegar. Bibelo biloko Nzambe eza mokusa te Nem os kosa. seus ouvidos estão apagados, estão surdos, não para não ouvir, não. E matoi na ye eza kokangama te kilote koyoka. O que fazes para você não viver o efeito da vossa adoração, Oyo ezosalaka yango kokakobika te epe ya adoration o na que bino. faz para vocês não viver o efeito do vosso louvor, Oyo ezosepekisaka yango kokakobika te epe é ya a louange. iniquidade que vocês têm. Eza iniquité oyo boza É o nango. pecado que vocês têm. Lisumu oyo boza nango. Aleluia. Amen. A vida de pecado Via lisumu destrói a nossa relação com Deus ebebisaka boyokani na biso na e Nzambe. destrói nossa comunhão também com Deus. Ebebisaka mpe bomoko na biso na Nzambe. Mantenha com vida a sua relação com Deus. esengeli tobomba tobatela mpe na bomoi na biso mpenza Mantenha com vida a sua comunhão com Deus. tobatela mpenza meme ata mpona kokufa bomuyokani na biso na Nzambe. Em qualquer hora e
momento estiveres a adorar a Deus, louvar a Deus, e Deus agrade o seu louvor e adoração. A solução para nós sairmos desse obstáculo, confessar os nossos pecados e aceitar o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de 1 João capítulo 1, versículo 9, na 1 Jean chapitre 1, le verset 11, 9, se confessar os vossos pecados, justo ele é para vos perdoar. Aleluia. Amém. Esta é a solução para você sair. Não habite com o pecado. Não deixe que o pecado habite em você. Porque o sangue já foi derramado para o seu resgate. Confesse, Deus te perdoará. E tome a decisão de não voltar mais a fazer o mesmo. Para que sempre que você vir, sempre que você adorar, sempre que você louvar, independentemente, o céu estará sempre aberto para você. E você verás o resultado da sua louvor e de adoração. Amém. Amém. Segundo obstáculo, Deuxième obstacle, de louvor e adoração, il y a louange et adoration, a condenação. et la condamnation. Condamnation. Satanás que nos acusa e nos condena, Satana causando um senso de indignidade, culpar na presença de Deus. et atalisaka eloko moko pona condamner biso et boso na Nzambe. O que acontece? Nini esalemaka? Muitas das vezes quando nós pedimos perdão a Deus por um pecado cometido, Mbala mingi tango toseka lisumu bolimi sepana Nzambe na lisumu moko confessamos, mesmo que confessamos no apóstolo, não confessamos só em casa, nós mesmos. même tango to confesser pa entoma to na ndako biso moko. Muitas das vezes acontece, Mbala mingi esalemaka. quando você quer orar, Tango yo olingi osambela. o Satanás vem sempre com a imagem do mesmo pecado, mesmo já confessado. Et Satana ayaka na image ya même lisumu atako eso confessar que Começar a te condenar, não, você ainda é pecador, você acabaste de pecar, você acabaste de cometer. akobanda ko condamner que yo zamota masumu subuka que ultimo Aquelas imagens que ele vai te colocando na mente, ba image o akotona modo vai criar um sentimento de culpabilidade dentro de ti. et kokota sentiment et culpabilité katina yo. Começar a se culpar, Okobanda komi começar a se ver que não estou justo, Deus ainda não me perdoou. okobanda komi mona lokola na sana mo santo Nzambe na libisi Mas ba afinal de contas, Deus já te perdoou mesmo. nzoka Nzambe se libisi. Mas devido de acusação do inimigo, do Satanás, Mais pona tina ya accusation ya Mungu na você Satana. vai se ver que sempre que estou sujo, estou mal, sou ímpio mediante Deus. Okobanda komi mona que na sana no salite na sana no kimite liboso na. E a consequência é que, Les conséquences za nini? muitas das vezes, Bala mingi você acaba por ceder. yo okobanda ko suka na Porque o pensamento às vezes vem mais forte no momento que você está adorando. wote makanisi tango mosusu ya makasi na moma oyo za kwa. Ou estás a orar. Lelo zo sambela. Muitas das vezes você se joelha para você orar. Mbala mingi ozala kozosa okumba okuka mpo sambela. Estás a orar, Ozokondela mas as coisas que estiverem a sair na sua boca é diferente do que você está pensando na sua mente. makambo ezobima na monokolo eza diferent na oyo ozobanza na moto. Não é só o que você passou durante o dia, não, mas às vezes são coisas que você praticou anos atrás. eza kaka te peut-être oyo osali bangala journée mais eza makambo oyo osala baane eleka. Aquilo ali é o diabo que faz essas coisas wana eza satana nde asalaka makambo oyo para causar um sentimento de culpa quando estás na presença de Deus. mpo ata sentiment moko ya culpabilité ntango oza na présence ya Nzambe. A Bíblia diz: bible ezoloba quando Deus nos perdoa, ntango Nzambe alimbisaka biso esquece-se dos nossos pecados. akosanaka masumu na biso. Uma vez que você confessou seus pecados, une fois seulement okompesa masumu na yo sinceramente, sincèrement Deus perdoa seus pecados. Nzambe alimbisi masumu na yo. Não precisa você tentar lembrar sempre dos seus pecados. eza na ntina te obanda lisusu kobanza kaka na lisumu na E yo. não é Deus que traz teus pecados na sua mente, não é Deus. eza Nzambe etamemaka masumu na yo na mémoire na yo. Não é Deus que leva a lembrança dos seus atos passados, não é Deus. eza Nzambe te amemaka barapele ya makambo oyo nyonso É olekisa. Satanás que faz isso. eza satana nde asalaka yango. E ele
ele faz isso no momento realmente exato, ao invés de você quer se comunhar com Deus. Dificilmente você vai sentir aquela culpa se estiver assistindo novela. Dificilmente se você estiver distraído numa coisa que lhe agrada, para você ter aquele pensamento atrás. Difícil. Et jamais ce que ce soit la macambo se pesa kasatana ata makanisi na mutu neza pasi. Só exatamente quando você pega a Bíblia para você ler, exatamente então eu uso Bíblia por otanga. Quando você está prestes para você começar a orar, então você pemeni por adorar como não, então o adorar tu pede. você vê que os pensamentos estão e de ti começa a subir que você é culpada, você fizeste aquilo, você cometeu aquilo. E katina yo komone komanda komata yo za culpable ou sala que foi, ou só que foi. Tudo aquilo para impedir você adorar a Deus. Para impedir você permanecer na presença de Deus. Para impedir você beneficiar da presença gloriosa de Deus. Nós falamos nos dias atrás que quando Satanás nos combate, um dos objetivos principais dele tem sido para nós não vivermos o louvor e a adoração. Porque aquilo, louvor e adoração, aquilo era o papel que ele desempenhava. E pela graça de Deus nós ocupamos o lugar pela falha que ele cometeu. Nunca vai nos deixar tranquilo para nós prestarmos esse trabalho. Isso de inúmeras vezes, em várias estratégias, ele vai mudando só para impedir você permanecer na presença de Deus. Te condenando, te culpabilizando, te mostrar que você é indigno, não pode estar na presença de Deus. E se o pensamento for mais forte, você sai da presença. Você deixa de orar. Nunca oraste e ao invés de terminaste de orar, vai ver. Será que eu orei bem ou não orei? Nunca. Eu nunca saiu na igreja, viesse na igreja. Apesar de tudo que aconteceu na igreja, apesar da unção, da glória que desceu na igreja, você sai da igreja, parece que não saíste da igreja. Aquele pensamento que te distrai sempre quando você está na presença de Deus. Aquela voz que fala contigo sempre quando você está prestes para orar, adorar. É diabólico. Deus não pode te distrair e estar na presença dele. Aleluia. Amém. Condenação. Solução. Romanos capítulo 8, versículo 8. Romains chapitre 2, 8. Chapitre 8, le verset 1. A Bíblia diz que não existe a condenação para aqueles que estão em Cristo. Sempre que você notar esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, esse tipo de palavra, de frases vir na sua mente, declare sempre essas palavras. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu não sou condenado. Eu sou justo do Senhor. Apóstolo Paulo disse: Jesus se entregou a si mesmo para nos tornar justos de Deus. Ninguém já não tem culpa. Mesmo no pecado feito nos anos atrás, desde que eu aceitei Jesus Cristo, já não tenho culpa daqueles pecados, porque existe alguém que se culpabilizou por mim. E eu declaro a minha mente livre dessas coisas. Aleluia. Amém. Outra solução a optar, deixar de pensar em vós mesmos, pensar na pessoa de Jesus. Quando você está na presença de Deus, e você nota que é um espírito de condenação que está sempre vivo, impedindo você adorar, louvar.
adorer pour louer. Deixa de pensar em você mesmo. Tika kubanza na yo moko. Faça um esforço. Sana makasi. Depois de declarar, Si mako déclarer. faz de conta que não está a pensar. Parece que você já não existe, mano. Et ça peut-être que o mema lokolo zo kanisa te lokolo. Pensa só na pessoa de Jesus. Kanisa kaka na moto wa Yesu. Focaliza a sua mente a pensar em Jesus. Focaliser seulement makanisi no na kukanisa ka Yesu. Pensar na sua obra. Kukanisa ka mosala na Yesu. Pensar no seu serviço na cruz. Kukanisa ka mosala na cruz. Pensar pelo ato que ele fez, ato de redenção, de resgate. Kukanisa ka mosala oyo ya sabi pona kosobe biso. Foca o seu pensamento na pessoa de Jesus. Mais kama makanisi na yo na présence Para de pensar em si mesmo. pour tika komi kanisa yo moko. Aleluia. Amen. Yes. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hébreux chapitre 12, 2, Capítulo 12, versículo 2. verset 2. Hébreux 12, 2. Aí o escritor está dizendo que nós focalizemos nossos olhos ao Senhor, Kuna mokomi azoko malobi sengeli totombola biso na biso epai ya o nkolo. consumador da nossa fé. Oyo aza consomateur ya kondima na biso. Quando você deixa de pensar em si, Ntango yo otiki komikanisa yo quando moko. você deixa de pensar em você mesmo, Ntango otiki kokanisa na makambo ya yo moko. e a sua mente deixa focalizada, fica focalizada com a pessoa de Jesus, E makanisi na yo otalisi yango epai ya moto ya Yesu. você verá que tudo aquilo será tomado por controle de Jesus. E yo okomona ke nyonso tu ekozwa contrôle na nguya ya Yesu. O poder de Deus controlará aquele ambiente, aquele momento. E nguya ya Nzambe ekokontrole esika na yo to mpe bomoi na yo. Por isso que se exorta também. Na yango mpe eza koexorte mpe Na verdade, quando me converti, quando começamos a aprender a orar, na bosolo ntango nabongoli motema ntango tobandi koyekola um dos conselhos que haviam nos dado, eza se na você estiver a orar baconseil moko bapesaki biso soki kozobondela e que ver que a sua mente parece ser mais forte do que você estiver a sentir ou a exprimir, e soki omoni ke makanisi ne ekomi kokoma makasi na oyo ozosanti toza koexprime exprima para que seja mais forte do que teu pensamento. se exprime osala makasi ke makambo ozo se exprime eza makasi ke Ore com voz alta a ponto de dominar a sua mente, de não ouvir mais a sua mente. bondela mongongo makasi okoma kino na niveau ya koyoka lisusu te mongongo ezokoma na makanisi na yo. Vou abrir parênteses. Na kofongola parenthèse moko Apóstolo Paulo disse o seguinte: apôtre Paulo alobi boye não vos conformeis nos séculos presentes, bosokoki kokanisa te na makambo eza ya présent mas sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. mais bozala transformé na renouvellement ya pensée na bino. Nos chama a atenção de que a transformação da nossa mente, o nosso raciocínio, não é responsabilidade de Deus, é nossa responsabilidade. azomema biso to comprendre que responsabilité ya makanisi na biso eza responsabilité ya Nzambe te. Mesmo mudar o rumo do seu raciocínio é a tua responsabilidade. Même si kochanger lolenge ya mabanzo na yo eza devoir na yo. Se você deixar a sua mente sempre se poluir em coisas negativas, continuará sempre assim negativa. E soki otiki makanisi no emikokisa makakaka na makambo eza négative Não se ekokonforme conformeis, komi kokanisa na mas yo te. transformai-vos, mais bose transforme renovando a vossa mente. bo renouveler oyo eza mémoire na bino. Aleluia. Amen. E a tua responsabilidade. Eza responsabilité. Trabalhar o teu raciocínio, trabalhar a renovação da sua mente. omeka kotravaille mpenza eta ya mémoire na yo ya makanisi na yo. Amém. Amen. Pensar na pessoa de Jesus. kobanzaka na Yesu Kristo. Terceiro obstáculo. Troisième obstacle. Sobre o obstáculo sobre adoração e louvor. Obstacle sur louange et puis adoration. O amor do mundo ou do século presente. Amen. Bolingo ya siècle présent. Aleluia. Amen. Um dos obstáculos Moko ya obstacle de louvor e adoração ya louange et puis adoration é centralizar eza centralisé o nosso espírito, na molimo na biso os nossos pensamentos e na makanisi na biso nas coisas do mundo. na makambo ya mokili. Aleluia. Amen. Sempre que nós centralizamos o nosso espírito, E tanto que tozopesaka kozaka makanisi na biso sempre que nós centralizamos os nossos pensamentos, e tanto nyonso tu tozocentralize makanisi na biso sempre que nós focalizamos
Et tant que surtout nous sommes ici. A preocupação em primeiro lugar sobre as coisas do mundo. Estamos a perder a essência da nossa vida. E isso será um obstáculo para nosso louvor e a nossa adoração. Desejar nossa dignidade ou nossa aparência do que adorar a Deus. Kolinga apparence de dignité na biso par rapport à l'adoration et pour adorer Nzambe do que servir a Deus na adoração e louvor. Donc na nesika pour saluer Nzambe na adoration et louange. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pierre chapitre 5. Vamos ler essa. Pode ler. Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pierre chapitre 5, versículo 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Aqui na Fumbona isso. Amém. Il peut dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aleluia. Amém. Primeiro Pedro está nos falar que nós devemos descargar. E em Pierre, eu já disse que o Senhor nos décharger as nossas preocupações nele. Existem pessoas que se preocupam consigo mesmo do que com a obra de Deus. Aleluia. Amém. Com preocupações do mundo mais do que a preocupação de Deus. Nos dias atrás falamos de que Deus, Jesus repreendeu variamente os seus discípulos sobre esta preocupação. Por que sempre vocês devem se preocupar? Não é isso também que os pagãos fazem. Existem pessoas com desejo de ter coisas do mundo, são capazes de sacrificar mesmo os seus próprios familiares, mesmo servos de Deus. Quantos servos de Deus que nós já ouvimos, por desejo de ter unção, supostamente, para que seja visto no mundo todo que Ele é todo poderoso, sacrificaram suas mulheres, sacrificaram seus filhos. É o amor das coisas do mundo. A unção não nos levará no céu. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A unção não vai nos levar no céu. Não quer dizer, se você tiver uma unção maior do que eu, e eu estiver a andar no temor de Deus, você não estiver a andar no temor de Deus, você que vai no céu e eu não. Quantos filhos de Deus que venderam suas identidades só para ter emprego? É o amor das coisas do mundo. Amém. Quantas mulheres já se ofereceram? Quantos jovens já se ofereceram para, desculpa pelo termo, namorar com professores? Com o intuito de que ele oferecesse ponto, notas. Porque precisam ver que ele aprovou, que ele passou. Dizer para ele, é mais importante a forma que ele terá em passar de classe do que a relação que ele tem com Deus. Geazi também aconteceu mesmo na sua vida. Quando Naamã levou dinheiro, bens no profeta Eliseu, o profeta Eliseu negou, disse que volte contigo. E sem saber,
Et ça, que o seu discípulo Geazi foi ter para poder ter aqueles bens do Naamã. E quando ele veio, a Bíblia diz, o profeta Eliseu lhe disse, por que fizeste isso? Disse, oh não, não fui falar, não fui ter, não falei com Naamã. Eliseu lhe disse, quando você saiu aqui, meu espírito estava contigo. Eu sabia onde você estava indo, o que você estava indo fazer. E Geazi, em vez de aceitar para ter perdão, não aceitou e nem sequer pediu perdão. Para Geazi, a tua aparência mediante o profeta era importante do que a relação com Deus. Queria sempre ser visto bom filho perante o profeta, mas com Deus já estragou a relação. Quantas vezes nós vivemos assim? Tentando aparecer bonzinhos. Mas enquanto mediante Deus já destruído pelo amor das coisas do mundo, é difícil você adorar, louvar a Deus e Deus agradar a sua adoração. Não amei as coisas que estão no mundo. Não tem amor no mundo. Porque essas coisas todas, aquele que ama, o amor do Pai não permanece nele. A Bíblia diz, amai Deus de todo o vosso ser. A primeira pessoa que você deve amar na sua vida é Deus. Amém. Eu digo sempre isso na minha esposa. Por favor, eu não quero que Deus me mate por causa de ti. Não pode me ver e parecer só a única pessoa da sua vida, não. Existe alguém além de mim, acima de mim na sua vida, que você deve considerar. Que Deus, não sou eu. Amém. Não podemos ver os nossos maridos, nossas mulheres parecem nossos Deus. Eles amando acima de Deus. Eu não quero morrer, Deus pode me tirar, dar minha mão em vez dele. Ame ele. Porque o meu casamento contigo não é a condição para você ir no céu. Posso me casar contigo, mas vai no inferno? Ou eu também ir no inferno? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ama Deus. Procura lhe colocar em primeiro lugar da sua vida. Não ame o mundo, nem as coisas que estão lá. Não quer dizer que não podemos amar de carro. Não é o significado disso. Procurar colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus não quer. Por primeiro as tuas preocupações em primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus não quer. Deus repreende e insiste. E hoje está falando de novo. Os pagãos também fazem as mesmas coisas. Mas vocês procurem primeiro o reino de Deus. Coloque primeiro Deus em primeiro lugar. Ame em primeiro lugar. Sirva o primeiro Deus. E o resto ele vai cuidar. Isso também que Deus fala aos discípulos no livro de Atos. Estavam preocupados. Quando é que vai vir restaurar o reino de Israel? Para nós termos de paz, porque naquela altura estavam sobre a escravatura dos romanos. A preocupação deles era no seu terreno. Queremos viver em paz, queremos pescar com em paz. Talvez também eles oprimiam através dos impostos, dos
direct ndio kipala. mitumisi na bango ezalaki mingi aya parce que bazwaki na bapeshe na kimia basala makambo nyonso. Jesus lui dit, não convém a você, não é para vocês. yesu alobi eza mpo na bino te. Saber o tempo que Deus virá restaurar o mundo. koyeba ntango okenga na koyeba korestaure mokili. Não é para vocês. eza mpo na bino te. Mas vocês mais bino vão pregar a palavra de Deus. okende kote liloba nzambe. amen. O que vai acontecer no mundo não é teu problema. O teu problema é fazer o que Deus te mandou fazer. oyo ekosalama na mokili eza problème na yo te. problème eza kosala oyo nzambe azotinda yo. O amor do mundo, bolingo ya mokili, a mundialização, kokoma lokola moto ya mokili. grande obstáculo para nosso louvor e adoração. eza mama na obstacle mpo na louange mpe adoration. Qual obstáculo? Quatrième obstacle, A rebelião e a desobediência. la rébellion et puis la désobéissance. Aleluia. Amen. A rebelião e a desobediência. Rébellion et puis désobéissance. A rebelião e a desobediência Rébellion et puis désobéissance. pode ser a Deus, ekoki kozala na nzambe, pode ser aos pais, ekoki kozala na batata, pode ser aos nossos pastores, autoridades espirituais que Deus colocou. ekoki kozala na bapasteur na biso baautorité spirituelle nzambe ate, Como pode ser também aos nossos dirigentes. ekoki kozala mpe na badirigeant na biso. A rebelião e a desobediência Rébellion et puis désobéissance também são inimigos, são obstáculos para louvor e adoração. eza ngomona et puis eza obstacle mpona louange et puis Não espera que Deus te agrade quando tu és filho rebelde. kozela te ke nzambe asepela na yo ntango oyo oza mwana moko ya rébellion. Não espera que Deus agrade na sua adoração, kozela te ke nzambe asepela na adoration o seu louvor, na louange na yo é quando tu fores filho rebelde. ntango oza mwana moko rebele, Rebelde a Deus. rebele na nzambe. A rebelião Rébellion é fazer o contrário daquilo que é dito para você fazer. eza kosala au contraire ya oyo eza defini mpo oyo osala. É de negar a autoridade de alguém que te mandou fazer. eza kokoya autorité ya moto oyo atindi yo. Se eu te mandar fazer alguma coisa, soki nga natindi osala quelque você chose não faz ou faz o contrário, oyo osali te te osali au contraire, estava a negar a minha autoridade, não reconhece a minha autoridade sobre você. ozokoya autorité na ngai donc ozoreconnaître te autorité na ngai likolo na Quando yo. você não faz o que Deus manda você fazer, etango yo osalaka te oyo nzambe atindaka osala, e como você quer que Deus realmente se manifeste na sua vida, lolenge nini olingi mpenza réellement nzambe ase é manifeste na quando vi na você yo. não demonstra o seu reconhecimento da sua autoridade. ntango yo otalisaka te obéissance na yo na oyo nzambe azosenga yo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 23. 1 Samuel chapitre 15 Versículo 22 a 23. verset 22 à 23. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 22. 1 Samuel 22 Capítulo 15, verset 15, versículo 22 a 23. chapitre 15, le verset 22 à 23. Gloire à Dieu. Bible B. Samuel est dit, l'Éternel trouvait-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance, il vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de venir. Car la désobéissance est aussi coupable et la résistance ne le pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme un roi. Alléluia. Amen. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Lokola yo o rejeté malobana. Ele também te rejeiterá. Yepe a rejeté yo. Falava-se ao rei Saul. Ezono bazolo belatina roi Saul. Vamos falar sobre a história dele. Donc le belatina histoire na ye. Mas estamos falando sobre a questão de obediência. Mais awa bazolo belatina obéissance. Porque muitas das vezes nós pensamos, Quando bambala mingi to banzaka. quando nós vemos com nossas ofertas aqui, Tango toye na bofandi na e biso. desobedecemos algumas normas de Deus, Deus nos agrada. Et donc désobéir na balua moko ya nzambe nzambe azosepela na biso. Não. Eh, A Bíblia diz, Bible lobi.
Não vale a pena mais sacrifício do que você obedecer. É melhor você obedecer do que sacrificar. Todo sacrifício que você faz sem obediência, fora da obediência, é um sacrifício nulo. Amém. Todo sacrifício que você faz, tanto faz na igreja, em qualquer lugar, que não esteja dentro da obediência, é um sacrifício nulo. Aleluia. Amém. Evitemos a desobediência e a rebelião. Quantas vezes nós nos desobedecemos, nos rebeliamos? Combien de fois on désobéira, très plutôt se révéler aos nossos pastores, aos nossos líderes de departamento, aos nossos pais. Existem cristãos, filhos de Deus. Aqui é obediente ao pastor, mas em casa é indisciplinado. O pai e a mãe dele obedecem. Você acha que você devia obedecer ao apóstolo? A mulher é santo, é um filho limpo. E em casa é indisciplinado, Deus agrada você não. Seja obediente aos teus pais em casa. Papa fulano, nos que batei. Mas nós, a palavra de Deus proíbe esses costumes. A Bíblia diz que não consultarás nenhuma imagem, nenhum Deus. Porque eu, Senhor, vosso Deus, sou zeloso. Coisa daquilo você pode desobedecer, demonstrando a palavra de Deus. Eu sou filho de Deus, não posso fazer essas práticas. Aí sim. Mas quando você normaliza a sua desobediência normal, mesmo nas coisas que devem se submeter ao seu pai, você vem aqui, estamos a louvar, estamos a adorar. Por mais que você calhourar, mesmo você cambalhotar aqui na terra como Davi, Deus não vai agradar a sua oração, não vai agradar a sua adoração. Aleluia. Amém. Seja obediente em casa, seja obediente com seus irmãos mais velhos. Não é porque você tem mais nível acadêmico que ele. Não é porque você se converteu-se antes do que ele. Qualquer coisa que o irmão faz e é ocasião de você lhe ofender e menosprezar. Olha esse demônio, sai de mim. Não é isso nosso comportamento em casa? É assim que nós nos comportamos em casa, às vezes, com os nossos familiares. Deus não agradará. Qual é a solução? Submeter-se e arrepender de toda a rebelião. Et plutôt se repentir dans la rébellion. Toda a rebelião, toda a desobediência. Dans la rébellion, puis la désobéissance. Em casa, na igreja, na église, na escola, na école, em qualquer lugar onde você deve obediência. Na esika surtout où ils ont devoir obéissance. Você rebelou-se, desobedeceste. Eu se rebellar aqui, ou desobéir aqui. Se submete. Me que dit ça. Se humilha. Se humilha. Quinto ponto. Cinquième point. Você é rápido nessa. Outro obstáculo de louvor e adoração. Escreva aí. Mágoa. Mágoa. Raiva. Ódio. Rancor. Escreve numa linha. Mágoa, raiva, ódio, rancor. Comment on peut pensar? Pour le top passer mon thème, rancune et puis son quoi? Canda. Amém. Amém. É impossível. É impossível vir louvar e adorar a Deus
Se mantermos esses sentimentos em nós. Muitas das vezes nós nos magoamos através do comportamento daquelas pessoas que estão ao nosso redor. 19, versículo 20. 19 a 20. Jacques chapitre 1, chapitre 1, verset 19 à 20. Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. O ódio, a raiva, rancor não te levará nem si. Quand la rancune est comme esika mon côté. Não te levará nem si. Não precisa mudar do seu ser por causa do mal feito por ti. Aleluia. Amém. Não precisa se tornar alguém com muita mágoa, porque alguém te magoou. Porque ser feliz é uma decisão pessoal também. Mesmo a libertação requer a decisão pessoal. Quando você está correta na mágoa, está correta na raiva, tem muitos filhos de Deus que juraram a não falar mais com a pessoa aqui a sua mão. Porque ele fez alguma coisa. A Bíblia diz: se vos perdoardes essas pessoas aqui na terra, Deus vos perdoará. A condição para Deus te perdoar é você perdoar o teu próximo e o Pai te perdoa. Tira rancor, tira raiva do seu coração. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Não deixe que esse sentimento habite em você. Essa tem como solução. Perdoa. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. No livro de Mateus, chapitre 5, le verset 22, 23 a 24. Éfesos, capítulo 4, versículo 31 e 32. Efésios chapitre 4, verset 31 a 32. No Mateus capítulo 5, Jesus está dizendo: no Mateus chapitre 5, Jesus está dizendo: se você trouxer a sua oferta da igreja, quando você chegar no altar, entendendo que tem um irmão que tem problema contigo, presta atenção. Jesus disse: não é porque se você entender, tens problema com o teu irmão. Não. Mas você entender que o teu irmão tem problema contigo, não ofereça nada. Deixa a sua oferta lá. Volta, vai se reconciliar com aquele irmão. Só assim que você virá ofertar. Jesus quer nos dizer que nada ofertar. Não tem por que você ofertar. Mantendo conflitos com os irmãos. É difícil. Uma pessoa que te fez mal, que você sabe que esse é ele que tem problema comigo. Mas a Bíblia diz: você vai se reconciliar com ele. Amém. Nós é que devemos nos reconciliar com ele. Sabe por quê? Tem uma frase que eu escrevi aqui. Fomos chamados a amar e a não se preocupar sério. No mundo, os únicos seres que podem manifestar o amor de Deus são os cristãos. Os únicos seres que podem manifestar o amor de Deus aqui na terra são os cristãos. Aleluia. Amém. Nós temos essa capacidade de amar o irmão como Deus nos amou. É nós.
Porque nós conhecemos Ele. Por isso que você não se preocupa sempre, não me ama, não te mandaram para ser amado, não, é para você amar. É para você amar. Não nasce, não deixa nascer, não crie, não mantenha rancor dentro de ti. Uma coisa que eu digo sempre, a pessoa que odeia, a pessoa que odeia a pessoa, ele que sofre em relação à pessoa odiada. Você mantém rancor, ódio, raiva. Você sozinho vai sofrer. Como você emagrecer? Pelo sentimento de ódio. Eu odeio esse gajo. Você é cristão. Liberta-te. Aleluia. Como que queres que Deus te receba na sua presença? Enquanto que no coração existem 1000 pessoas amarradas no teu coração. Muitas das vezes nós falamos, o perdão liberta. Não liberta a pessoa perdoada, não. Mas liberta a pessoa que perdoa. Amém. Amém. Aleluia. Seja Yuri. Et si c'est le dernier, Nossa hora já se foi. Não deixa de fazer mal. Não faça mal, velho. Não devolva mal. Não desenvolva ódio, não desenvolva rancor. Não deixa o ódio invadir o seu coração. A Bíblia nos recomenda. Não responder mal por mal, mas responder mal por bem. É um inimigo muito terrível. E é um sentimento muito terrível. Em muitas passagens da Bíblia, Deus se levanta contra os orgulhosos. Deus repreende os orgulhosos. Diz que os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão exaltados. Tem uma história que Jesus conta aqui nesse livro de Mateus. 2 homens foram orar, o fariseu e o republicano. Quando começaram a orar, o fariseu começou a dizer: Deus, ouve minha oração. Eu não sou tipo isso aqui. Dou meus dízimos, eu ando orar inúmeras vezes por dia. Eu não sou tipo esse republicano. E do lado republicano ouvia. Esse Senhor, a Bíblia diz, não conseguiu nem sequer levantar as mãos no ar. A sua cabeça. E começou a dizer: Senhor, perdoa-me. Jesus disse: entre esses dois, quem é que poderia ser agradado perante a Deus? E aquele que se humilhou. Chama no Senhor. Aquele que busca a aparência dos homens, aquele que busca chamar a atenção dos homens, nunca chamará a atenção de Deus. Aleluia. Isso acontece nas nossas igrejas. Tem pessoas que estão a orar do seu lado. Você está de sentir. Não é porque ele está a orar, mas para você sentir que ele ora. Irmã, vem com francês comprido e português para ele sentir. Quando ele entra na igreja, é ele o irmão.
O santo de Deus. O santo da Assembleia. Chamar a atenção de todas. Eu não sou como eles. A Bíblia não gosta de se associar com os irmãos. Sempre se vê superior dos outros. Ele é mais inteligente, ele que tem mais conhecimento da palavra. Não quer se associar com os outros. Orgulhoso. Deixa. Fica. É um inimigo. É um inimigo. Não procura aparecer. Existem pessoas que vêm clamando, vêm gritando mediante a Deus. Deus. E Deus nem sequer está prestando atenção. E nós às vezes nós prestamos atenção nessa pessoa. Esse não está orando. Esse não está na profundeza. Mas afinal, Deus está ouvindo a oração de uma mamãe que está ali ajoelhada. Dizer, Senhor, nem sequer conseguir te orar, não consigo. Deus está agradado à adoração daquela pessoa. Deus não agrada nossas adorações pelas aparências. Você pode saltar. Ou pela atenção que você pode chamar a igreja. Não. Mas um coração abatido, uma pessoa calma, uma pessoa sincera, é ele que chama a atenção de Deus. Venha amando ao Senhor. Chame a atenção de Deus nesse momento. Aponte a sua humildade. Aponte a sua tranquilidade. Se você viver assim, Deus olhará isso para você. Deus olhará sobre você. Deus agradará a sua adoração. Que Deus abençoe a sua palavra. Coloca-te de pé para nós orar.